Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um relato de terror. Antes de darmos início, peço que faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Obrigado a todos que estão acompanhando. Vamos começar. Meu nome é Gabriel e o que vou contar aconteceu durante meu segundo ano na universidade, quando não consegui uma vaga na moradia estudantil depois do primeiro período. Tive que correr atrás de algum lugar para morar fora do campus. E, resumindo uma longa história, acabei numa república que fazia parte de um conjunto de 3 casas meio afastadas da universidade. Não era o ideal, mas era barato e eu não tinha muitas opções. Além disso, tinha uma moto, então não me incomodava muito o tempo extra de deslocamento. A maioria dos moradores eram estudantes jovens como eu, mas havia algumas exceções. Tinha alguns formandos que ainda moravam lá, 1 ou 2 monitores e algumas pessoas mais velhas fazendo faculdade mais tarde na vida. Mas quem mais me chamou a atenção foi uma mulher mais velha que morava numa das outras casas do conjunto. Pelo que eu podia perceber, ela devia ter uns 50 e poucos anos, embora parecesse um pouco mais velha. Tinha cabelos grisalhos e andava meio manca, como se tivesse algum problema nas costas. Era muito quieta, ficava na dela e sempre tinha essa expressão vazia no rosto. Imaginei que ela tivesse alguma ligação com a universidade. Talvez fosse professora ou ex-aluna, mas ninguém explicava e eu não perguntei. A primeira vez que a vi fazendo algo estranho foi na nossa cozinha comunitária, o que já era meio esquisito porque as outras 2 casas tinham suas próprias cozinhas. Então não entendia por que ela estaria na nossa. Ela não estava cozinhando, comendo ou mesmo conversando com alguém. Estava só parada lá enquanto o resto de nós conversava, correndo de um lado para o outro, preparando o jantar e ouvindo música. Ela não tentava participar, só ficava nos observando com aquela cara inexpressiva. Cruzei o olhar com ela algumas vezes e tive a sensação de que ela estava me observando especificamente, embora soubesse que isso era improvável. Ninguém dava bola para ela, o que também achei meio estranho. Talvez eles soubessem de algo que eu não sabia. Mais tarde naquela semana eu estava fazendo um trabalho no meu quarto quando a vi novamente. Olhei pela janela do meu quarto e lá estava ela, olhando para cima na minha direção. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, ela não estava nem na calçada, mas no meio da rua. Estava ficando tarde e fazia bastante frio, então ela devia estar congelando ali fora. Não conseguia dizer se ela estava olhando para a minha janela especificamente ou só na direção geral da casa. Mas senti que estava me encarando. Não sei por que fiz isso, mas acenei para ela tentando ser amigável. No momento em que fiz isso, me arrependi na hora. Ela não acenou de volta. Em vez disso, pulou algumas vezes como se estivesse animada e depois correu em direção a uma das outras casas, presumivelmente a dela. Me senti meio enjoado. Não só tinha dado bola para ela, como confirmei que ela realmente estava olhando para o meu quarto o tempo todo. E mesmo que não estivesse agora, ela sabia qual quarto era o meu. Mais tarde, naquela noite, perguntei para um dos meus colegas de casa sobre ela. Ele me disse que aquela mulher sempre esteve lá e que eu deveria tentar ignorá-la, como o resto deles fazia. Perguntei mais sobre ela, mas o cara realmente não sabia nada e disse que estava só repetindo o que alguém tinha falado para ele quando se mudou. Isso não me deixou satisfeito, então fui perguntando por aí até conseguir uma resposta meio decente. Um dos veteranos da casa específica onde ela morava me disse que ela tinha alguma ligação com a universidade e era meio doida, mas que não tinha histórico de violência ou agressão física. Perguntei por que ninguém achava isso tão estranho quanto eu achava, e ele me disse que eles realmente não podiam controlar quem morava ali, já que essa decisão era do administrador do imóvel. Não fiquei totalmente satisfeito com essa resposta, mas não tinha nada que eu pudesse fazer, então tentei simplesmente tirá-la da minha cabeça. Mas aí as coisas pioraram. Uma noite saí do meu quarto e quase esbarrei nela. Estava no corredor, parada bem na frente da minha porta. Literalmente pulei para trás porque ela me pegou completamente desprevenido. Era depois da meia-noite numa terça-feira, então a casa estava praticamente morta. Ela não disse nada quando me viu, mal reagiu. Em vez disso, simplesmente se virou e foi embora, como se eu fosse quem estava invadindo o espaço dela. Não vou entrar em todos os detalhes, mas houve várias outras ocorrências como essa, onde a peguei bisbilhotando em lugares onde não deveria estar ou fazendo coisas que não deveria fazer. Em algum momento perdi a chave do meu quarto.
As 3 casas já tinham sido parte do mesmo hotel, então todos os quartos tinham fechaduras e chaves individuais. Era uma república, então a maioria das pessoas deixava as portas destrancadas. Mas eu era do tipo que não conseguia dormir sabendo que alguém podia simplesmente entrar no meu quarto. Então, perder minha chave foi um grande problema. Todo mundo tinha uma reserva, inclusive eu. Mas estava puto porque teria que fazer uma cópia da chave, e isso era um aborrecimento extra que não podia pagar na época. Algumas noites depois, acordei do nada no meio da madrugada. Não sabia por que no início, mas então ouvi. Havia um barulho suave vindo do meu armário, a cada 20 segundos mais ou menos. Parecia algo se mexendo atrás da porta, como se algo estivesse se movendo dentro do meu armário. Não sou do tipo que se assusta fácil e definitivamente não sou do tipo que fica desamparado numa situação de perigo. Então ia lidar com isso sozinho. Saí da cama silenciosamente e respirei fundo. Caminhei devagar até o armário tentando controlar minha respiração. Meu coração estava disparado. Num movimento fluido, abri a porta do armário de uma vez e gritei como um louco. Exatamente como esperava, a mulher estava lá dentro. Tinha uma das minhas gravatas enrolada no pescoço e os olhos bem abertos. Segurava uma faca de cozinha na outra mão. Meu grito deve ter a assustado porque, antes que pudesse reagir, ela se jogou em mim com a faca esticada. Gritei de novo, só que dessa vez não era fingimento. Era um grito de puro terror. Consegui derrubá-la no chão e desarmar ela bem fácil, considerando o quão frágil e pequena ela era. Isso não tornou a situação menos aterrorizante. Ela chutava, lutava e mordia, enquanto eu a imobilizava no chão gritando o tempo todo. Gritei por ajuda e ouvi algumas portas batendo, seguidas de alguns dos meus colegas correndo pelo corredor. Meu amigo Léo imediatamente me ajudou a imobilizar a mulher, e nós dois a mantivemos no chão enquanto outra pessoa chamou a polícia. O resto da noite foi um borrão. A polícia chegou rapidamente e a prendeu na hora. Nesse ponto ela tinha parado de gritar, mas se recusava a dizer qualquer coisa, o que era extremamente perturbador. Os policiais encontraram a chave do meu quarto com ela. Grande surpresa. Algumas semanas depois descobrimos quem ela era. Aparentemente era a irmã do administrador do prédio, que estava deixando ela morar lá sem ninguém saber. Ela tinha problemas graves de saúde mental e, em vez de conseguir tratamento adequado para ela, ele simplesmente a colocou num dos quartos vazios. Acredito que o administrador foi eventualmente preso por negligência e uma série de outras coisas. E com razão. Honestamente, culpo ele muito mais pelo que aconteceu do que ela. Se alguma coisa, sinto pena dela. Mas minha compaixão não vai apagar o fato de que ela tentou me matar. Eu poderia ter perdido minha vida naquela noite. Não faço ideia de por que ela parecia tão interessada em mim especificamente, mas só posso esperar que nada assim aconteça comigo de novo. Estou me formando em breve e definitivamente vou sentir falta da faculdade, mas não acho que vou conseguir olhar para trás para meu tempo aqui sem pensar naquela noite. Essa próxima história não é exatamente minha, mas eu basicamente assisti a coisa toda acontecer, então vou contar mesmo assim. Moro numa casa modesta de 2 andares com meu marido Benjamin há uns 20 anos. Todos os nossos filhos saíram de casa e estão vivendo suas próprias vidas, e não poderia estar mais orgulhosa. O que vou contar aconteceu ano passado. Alguém tinha acabado de se mudar para a casa do outro lado da rua, o que foi muito bom porque estava ficando de saco cheio de olhar para uma casa vazia o tempo todo. Sou aposentada, então passo muito tempo na varanda de casa fazendo tricô, lendo, aproveitando o tempo com meu marido, essas coisas. Também escuto muitos podcasts de true crime e às vezes coloco música. A pessoa que se mudou para a casa do outro lado da rua era um rapaz jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Dirigia um BMW caro e sempre se vestia com roupas chamativas. Então imaginei que ou era bem de vida ou estava fingindo muito bem. Espero não estar dando a impressão errada sobre ele. Na verdade, era muito doce. Ele se apresentou para nós depois de alguns dias. O nome dele era Quirino e estava formado há alguns anos, como eu tinha imaginado. Era um cara realmente inteligente e se dava muito bem com o Benjamin. Eles riam e conversavam sobre esportes, e Benjamin até contou algumas das próprias histórias da faculdade que eu não ouvia há muito tempo. Quirino disse que trabalhava na indústria do entretenimento e que fazia trabalhos freelance para alguma personalidade da internet. Sei lá o que isso significa. Passou meio por cima da minha cabeça, mas devia ser lucrativo.
Parecia bem rico, como eu disse. Conversava sobre ações com o Benjamin e nos contou sobre alguns investimentos que estava fazendo. No geral, parecia um cara legal. As coisas foram normais por alguns meses. Como eu disse, passo muito tempo na varanda, então o Quirino sempre acenava para mim quando saía de casa e eu sempre acenava de volta. Não consigo lembrar exatamente quando, mas comecei a notar a mesma garota indo na casa do Quirino de vez em quando. Ela dirigia um conversível branco pequeno e era bem jovem, loira, daquele tipo de garota que você esperaria que um cara como ele namorasse. Para ser franca, se vestia meio escandalosamente, o que eu não apreciava totalmente. Imaginei que fosse namorada dele, talvez dando uma olhada na casa enquanto ele estava fora. Ela tinha a própria chave, então fazia sentido. Virou uma coisa regular. Talvez 2 vezes por semana eu via aquele carro chegando enquanto o Quirino estava fora. Ela entrava, ficava um tempo e depois ia embora. Não entendia direito o que ela estava fazendo, mas os jovens namoram diferente hoje em dia, então guardei meus pensamentos para mim. Então, uma noite os vi juntos. Quirino chegou na garagem dele com ela no banco do passageiro. Isso confirmou. Ela era a namorada dele, exatamente como eu tinha imaginado. Mas logo depois desse dia, as coisas começaram a ficar tensas, pelo menos era o que parecia. Uma tarde eu estava cuidando do meu pequeno jardim quando ouvi gritos do outro lado da rua. Quirino e a garota estavam parados na garagem gritando um com o outro. Não conseguia entender sobre o que estavam discutindo, mas não precisava. Ela ficava jogando as mãos para o alto, praticamente cuspindo as palavras nele. Parecia que ia bater nele. Eventualmente ela entrou no carro, bateu a porta e saiu em disparada pela rua. Quirino balançou a cabeça e voltou para dentro. Acho que nem me viu. Imaginei que fosse briga de casal. Todo mundo briga e não era meu lugar me meter onde não era chamada. Mas então vi o carro daquela garota na frente da casa dele de novo quando ele não estava em casa. Não uma, não 2, mas várias vezes. Contei para o Benjamin e ele disse que era grosseria bisbilhotar e que eu devia deixar o coitado do rapaz em paz, com o que concordei. Mas então veio a noite em que tudo desandou. Benjamin e eu estávamos dormindo quando acordamos com sirenes tocando lá fora. Corremos para fora, nos juntando ao punhado de vizinhos que tinha saído para ver o que estava acontecendo. A casa do Quirino estava cheia de carros da polícia, ambulância, tudo. Vimos os policiais saindo da casa dele com aquela garota algemada. Ela não resistiu nem gritou, só aceitou o que estava acontecendo e olhou para a frente com uma expressão vazia. Vimos o Quirino sendo levado para fora numa maca. Estava todo ensanguentado e eu ofeguei ao ver. Não o vimos por uma semana depois disso. Estava preocupada. Quando ele finalmente voltou, Benjamin e eu fomos lá verificar como ele estava. Ele nos deixou entrar sem hesitar e contou tudo. Aparentemente, aquela garota, o nome dela era Érica, tinha confessado tudo, facilitando as coisas para a polícia. Para começar, ela não devia ter a chave da casa dele. Tinha roubado a reserva e feito uma cópia sem ele saber. Segundo ele, ela começou a pedir coisas. Jantares caros, joias, viagens caras. Quando ele hesitava, ela ficava possessiva e brava, que foi quando as coisas começaram a dar errado no relacionamento deles. Toda vez que ela aparecia na casa dele sem avisar, ele não sabia que ela tinha acesso à localização dele pelo celular, o que eu nem sabia que era possível. Ela tinha mexido em todas as coisas dele, mas, pior de tudo, tinha plantado câmeras escondidas no quarto dele. Toda vez que voltava à casa, quando ele não estava trocando as baterias das câmeras e verificando se ainda estavam funcionando. A discussão entre eles que eu ouvi foi a tentativa do Quirino de terminar com ela. Ela se recusou e Quirino relutantemente concordou em dar um tempo. Érica tinha visto tudo pelas câmeras e na noite seguinte foi à casa dele com uma faca. Não vou explicar o resto, vocês entendem a ideia. De alguma forma, o Quirino conseguiu derrubá-la no chão, mas não antes dela machucá-lo seriamente. O médico disse que ele estava a poucos centímetros de precisar de cirurgia ou morrer. Benjamin e eu tentamos consolá-lo, mas ele estava visivelmente abalado. A última coisa que disse antes de irmos embora foi que tinha aprendido a lição sobre ostentar dinheiro, especialmente perto de garotas bonitas. Ele se mudou não muito tempo depois. Disse que não se sentia seguro naquela casa e que sua ex tinha várias amigas iguais a ela e não se sentia confortável pensando que elas podiam saber onde ele morava. Nunca mais o vimos. Rezo para que esteja bem. Ninguém deveria passar por algo assim, especialmente alguém tão jovem. Esta última história é minha mesmo.
Quando me mudei para minha nova casa, estava só procurando um recomeço. Não vou entrar nos detalhes, mas digamos que tive uma situação ruim com uma ex que tornou impossível continuar na minha cidade antiga. Ganhei uma grana cedo na vida e tomei algumas decisões ruins sobre o tipo de mulheres com quem me envolvia. Lição aprendida. O bairro para onde me mudei é muito bom. Baixa criminalidade, silencioso, principalmente famílias. As casas são bem espaçadas, o que foi parcialmente o que me atraiu para lá. Mas por alguma razão, a propriedade ao lado da minha fica muito mais próxima do que a maioria das outras propriedades ficam umas das outras. E por falar nisso, aquela casa ao lado é enorme. Quando a vi pela primeira vez, pensei que facilmente caberia uma família de 10 pessoas. Honestamente, era isso que imaginei no início, que uma família grande morava lá, bisavós e tudo. Mas não poderia estar mais errado. Mesmo tentando ser discreto, não ia ser um vizinho mal educado. Tomei a iniciativa de me apresentar para todo mundo no bairro. Por alguma razão, decidi me apresentar para meus vizinhos do lado por último. Não saberia dizer por quê. Todo mundo que conheci parecia muito doce e genuíno. Diria que 90% eram pais de crianças pequenas. E sim, eram todos meio intimidadores, puramente baseado no quão bem-sucedidos pareciam ser. Não tinha muita certeza de como um cara mais jovem como eu se encaixaria facilmente numa comunidade assim. Mas isso era mais uma preocupação pessoal. Quando cheguei para conhecer meu vizinho do lado, minha bateria social já estava meio esgotada de ter passado o dia fazendo conversa fiada com estranhos. Sabia que se simplesmente voltasse para casa, nunca ia estar tão motivado para conhecê-los. Então me forcei e subi à entrada deles. Tinha me acostumado a ser recebido por alguém de meia idade, então, quando um cara de aparência jovem com muleta abriu a porta, fiquei meio surpreso. Parecia ainda mais novo que eu, o que definitivamente foi um choque. Me recuperei rapidamente e segui com meu discurso de novo no bairro. Enquanto eu falava, ele me deu um sorriso enorme e, na verdade, me cortou antes que eu pudesse terminar de falar. Disse algo como, nossa, alguém que nasceu na minha década, que surpresa legal. Ri e disse a mesma coisa para ele, desabafando sobre como me sentia deslocado como um cara solteiro no fim dos 20 entre tantas famílias com filhos. Ele me disse para não me preocupar com isso e que a maioria das pessoas que moravam ali ficavam na delas, o que foi meio um alívio para mim. Se apresentou como Damião e disse que eu devia aparecer para tomar uma cerveja alguma hora. Dei de ombros e disse, por que não agora mesmo? Esperando que ele risse e me convidasse para entrar. Em vez disso, ele olhou por cima do ombro como se estivesse escaneando a sala e então se virou de volta para mim dizendo que queria poder, mas estava ocupado trabalhando. Perguntei o que ele fazia porque parecia uma pergunta normal de follow-up para o que ele disse, e ele perdeu um pouco do sorriso. Depois de um olhar estranho, riu e só disse finanças, mas não elaborou mais do que isso, o que achei meio estranho. Disse justo, e perguntei se ele tinha colegas de casa. Para minha surpresa, me disse que morava sozinho, o que era absolutamente insano para mim, dado o tamanho da casa. Conversamos mais alguns minutos e ele me deu o número dele antes de voltar para dentro. Fiquei animado que alguém da minha idade morasse ali, especialmente porque parecia um cara muito de boa, mas não conseguia superar o quão estranho era alguém assim morar sozinho. E sim, sei que estava basicamente fazendo a mesma coisa, mas tem que levar em conta que minha casa não tinha nem metade do tamanho da dele. Enfim, voltei para casa e segui com minha vida. Isso foi uns 6 meses atrás. Por algumas semanas depois disso, nada muito relevante aconteceu. Mandei mensagem para o Damião alguns dias depois que ele me deu o número tentando marcar alguma coisa. Mas ele sempre reclamava de como estava ocupado e como estava arrependido de não podermos nos encontrar. Eventualmente desisti dele, não de forma hostil, só do tipo, faz o que quiser. Definitivamente não sou do tipo de pessoa que se mata para alguém que parece desinteressado. Nunca vi ninguém indo ou saindo da casa do Damião. Nenhum visitante, nenhuma festa, nenhuma garota, nada. Ele nem pedia delivery, o que era estranho para mim porque o carro dele sempre estava na garagem. Genuinamente não sabia o que ele comia porque literalmente nunca o vi sair de casa. O cara vivia como um fantasma. Trabalho de casa e o escritório da minha casa fica no 3º andar, que tem vista para a propriedade do Damião. Se vocês estão se perguntando como eu sabia tanto sobre os hábitos dele, sei que parece obsessivo e meio assustador. Mas a casa dele também estava só a uma olhada de distância do meu monitor, então não conseguia evitar olhar de vez em quando.
O que me chamava mais atenção era que, diferente de todo mundo no bairro, ele praticamente não acendia luz nenhuma. Quase sempre a casa ficava no escuro. As únicas luzes que via acender de vez em quando eram na parte de baixo, algo que parecia vir do porão, mas mesmo assim era raro. Era uma luz fraca, azulada, e nunca ficava acesa por muito tempo. No início não pensei muito sobre isso, só que depois de algumas semanas, comecei a perceber alguns padrões estranhos. A luz do porão só acendia durante a madrugada. E nunca tinha som de TV, nem de música, nem de gente conversando, nada. O tipo de silêncio que não combina com alguém morando numa casa daquele tamanho. Uma noite, trabalhando até mais tarde, percebi um barulho que vinha da direção da casa dele. Era um som grave, meio abafado, como se fosse alguma máquina pesada funcionando. Não era alto, mas dava para ouvir claramente, ainda mais de madrugada, quando tudo no bairro estava em silêncio. Levantei da cadeira, fui até a janela para ver se via alguma coisa. Dava para enxergar parte do quintal dele, que, assim como a casa, estava completamente no escuro. Só que ele estava lá. O Damião estava parado no meio do quintal, olhando para a própria casa. Só isso. Parado. Fiquei observando uns segundos para tentar entender o que ele estava fazendo. Ele não se mexia, não olhava para o lado, não fazia nada. Só olhava fixo para a casa. Foi quando, do nada, ele virou a cabeça direto na minha direção. Dei um passo para trás, puxei a cortina na mesma hora. Não sei se ele me viu, mas aquilo me deixou desconfortável de um jeito estranho. Fiquei alguns minutos parado, em pé no escritório, ouvindo para ver se o barulho continuava. Parou pouco tempo depois. Esperei mais um pouco e quando olhei de novo pela fresta da cortina, ele não estava mais no quintal. A partir daquela noite, comecei a reparar com muito mais atenção no que acontecia ali. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas não dava para não reparar. Comecei a perceber que ele passava longos períodos sem nem chegar perto das janelas. A casa ficava fechada o tempo todo, cortinas sempre cerradas, nenhuma luz acesa. E o carro dele continuava lá parado na garagem, do mesmo jeito. E aí veio uma coisa que realmente me deixou desconfortável. Uma madrugada, já bem tarde, eu estava no escritório terminando umas coisas quando ouvi aquele mesmo som de máquina começando de novo. Dessa vez parecia mais alto. Fui até a janela, levantei só um pouquinho da cortina tentando não ser óbvio. Foi aí que percebi uma movimentação estranha no quintal dele. Tinha alguma coisa ou alguém andando ali. Mas não era ele. A silhueta era diferente. Mais baixa, meio curvada, os movimentos esquisitos, como se a pessoa estivesse andando de forma desajeitada. Fiquei parado tentando entender o que estava vendo até que, de repente, a luz do porão acendeu. Fraca, azulada, igual das outras vezes. E essa figura simplesmente sumiu no canto da casa, como se tivesse descido por alguma entrada lateral. Na mesma hora, peguei o celular e mandei uma mensagem para o Damião, algo bem casual, tipo: "Ei, tudo certo por aí?" Achei que tinha ouvido algum barulho estranho vindo da sua casa. Ele visualizou, mas não respondeu. Fiquei olhando fixo para o celular, esperando. Até que depois de uns 5 minutos ele respondeu só: "Tá tudo tranquilo, mano. Valeu por perguntar." Nada além disso. Nenhuma explicação. Nenhuma pergunta do tipo: "Que barulho?" Nada. Confesso que pensei em simplesmente esquecer aquilo. Afinal, não era problema meu. Mas sabe quando uma coisa começa a te corroer por dentro? Eu não conseguia parar de pensar naquilo. No silêncio, nos barulhos, na casa sempre apagada. E agora, naquela figura estranha no quintal. O clima ficou ainda mais pesado alguns dias depois. Por volta de 2 da manhã, acordei sem saber exatamente por quê. Só que assim que levantei da cama, percebi um som que não vinha de dentro da minha casa. Era uma batida seca, algo pesado sendo arrastado. Primeiro uma batida, depois aquele som de coisa arranhando o chão. Vinha claramente da casa do Damião. Corri para o escritório e, de novo, fui para a janela. Só que dessa vez, assim que puxei a cortina, meu corpo inteiro travou. A porta dos fundos da casa dele estava aberta. E bem na porta dava para ver ele, Damião, parado. Só que ele não estava olhando para a casa dessa vez. Estava olhando direto para o meu lado. De novo. Só que dessa vez não parecia um olhar de quem percebeu alguém olhando. Parecia que ele já estava olhando. Como se estivesse me esperando abrir a cortina. Fiquei congelado. A luz do porão estava acesa. E por um segundo eu pensei ter visto
Alguém, ou alguma coisa passando lá dentro. Uma sombra. Rápida. Pequena. Mas era difícil ter certeza. Damião ficou ali por uns 10 segundos me encarando, até que, sem desviar o olhar, ele simplesmente deu um passo para trás e fechou a porta. Naquele momento eu entendi que não era paranoia. Tinha alguma coisa muito, muito errada acontecendo naquela casa. E o pior era que eu morava exatamente ao lado. A partir daquela noite, minha cabeça simplesmente não desligava. Eu ficava o tempo todo tentando racionalizar. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, talvez ele tivesse percebido que eu estava olhando e quis me assustar, sei lá. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Nos dias seguintes, evitei ficar no escritório à noite. Até tentei mudar meu setup para outro cômodo, só para não ter a vista daquela casa. Mas não adiantava. Toda vez que eu passava perto da janela, meus olhos automaticamente se viravam para o lado. E era sempre a mesma coisa. Cortinas fechadas, casa apagada, carro na garagem. Até que, numa manhã, algo diferente aconteceu. Eu estava saindo para trabalhar quando percebi que a porta da garagem dele estava aberta. O carro ainda estava lá, mas a porta escancarada. E por mais estranho que pareça, isso foi mais desconfortável do que ver tudo fechado. Parecia proposital. Fingi que não vi. Entrei no carro e fui embora. Mas passei o caminho inteiro pensando naquilo. A garagem aberta depois de meses sempre trancada. Por quê? Voltei no fim do dia, já escurecendo, e a primeira coisa que fiz foi olhar para o lado. A garagem, ainda aberta. Mas o carro não estava mais lá. Na mesma hora, meu coração disparou. Não sabia se isso era bom ou ruim. Fiquei alguns minutos parado no meu próprio carro, olhando, pensando no que fazer. Até que, do nada, uma notificação apitou no meu celular. Mensagem do Damião. Se quiser, aparece aqui hoje. Bora tomar aquela cerveja. Fiquei encarando aquela mensagem por uns bons segundos, sem nem saber como reagir. Meses sem resposta, cheio de desculpas, e do nada, isso. E foi aí que percebi. A casa dele estava diferente. Tinha uma luz acesa bem fraca lá no andar de cima. Era a primeira vez que eu via qualquer luz acesa naquela casa desde que me mudei. Meu corpo inteiro estava me dizendo para ignorar, não responder, entrar em casa e esquecer que aquele cara existia. Mas, contra qualquer instinto de autopreservação, meus dedos começaram a digitar. Massa, que horas? Ele respondeu quase que instantaneamente. Agora tá de boa, só chegar. Pensei em recusar, mas alguma coisa me dizia que se eu não fosse naquela noite, talvez nunca entendesse o que realmente acontecia ali. Respirei fundo. Desci do carro e atravessei a entrada até a porta da casa dele. Antes mesmo de bater, a porta se abriu. Damião estava lá, sorrindo. Aquele sorriso exagerado, meio forçado, que eu já tinha visto no primeiro dia que conheci ele. E aí, mano? Bem-vindo. Entra aí. A voz dele parecia normal, até simpática. Mas tinha alguma coisa no jeito dele. Nos olhos, na postura. Tudo nele parecia tenso, controlado. Atravessei a porta. O cheiro me bateu na hora. Não era ruim, não era cheiro de sujeira nem nada assim, mas tinha um cheiro químico, tipo desinfetante forte misturado com algo que eu não conseguia identificar. A casa era enorme por dentro e absolutamente vazia. Nenhum móvel além de um sofá rasgado, uma mesa de centro e uma TV antiga jogada no canto. Nenhum quadro, nenhuma decoração, nada nas paredes. Ele me levou até a sala, ofereceu uma cerveja que, sinceramente, eu nem sei por que aceitei. Ficamos lá, bebendo, jogando conversa fora. Pelo menos, ele fingindo normalidade. E foi aí que, no meio de uma frase qualquer, escutei um som, fraco, abafado, vindo do andar de baixo. Era como um gemido. Na hora, parei de falar. Olhei direto para ele. E ele percebeu. Fingiu não ouvir, deu um gole na cerveja e falou sem olhar para mim. Ah, nem esquenta. É só o aquecedor velho. Faz uns barulhos estranhos às vezes. O problema é que aquele som não parecia nem de longe com um aquecedor. Parecia uma voz, fraca, presa. Eu tentei fingir que estava tudo bem. Dei um gole na cerveja, olhei para o lado, respirei fundo, mas meu corpo inteiro estava tenso. O som tinha parado, mas minha cabeça não parava de rodar. Fingi que não percebi. Fingi que comprei a desculpa dele. Perguntei qualquer coisa banal, tipo se ele trabalhava mesmo com finanças só para preencher o silêncio.
E pela primeira vez, ele não riu. Só respondeu seco. Trabalho de casa. Faz tempo já. Enquanto ele falava, eu percebi outra coisa. A porta do porão estava trancada. Cadeado grande. E cara, quem tranca o próprio porão por dentro da própria casa? Ainda mais com aquele tipo de cadeado, desses de corrente pesada. E aí, o som voltou. Mais forte dessa vez. Era um choro. Baixo. Desesperado. Minha mão tremia segurando a lata. Fingi que olhava para o celular, meio que tentando bolar uma desculpa para sair dali, quando ele se levantou de repente. Vou no banheiro rapidinho. Já volto. Falou andando rápido para o corredor. Assim que ele virou as costas, meu instinto gritou. Levantei na mesma hora, andando até a porta da frente. Girei a maçaneta. Trancada. Não era possível. Testei de novo. Nada. Olhei para trás, para o corredor. Nenhum sinal dele. Mas eu ouvia passos no andar de cima. Meu peito parecia que ia explodir. Corri até a janela da sala. Também trancada. Lacrada, na verdade. Parecia que tinha sido selada por dentro. E cara, nesse exato momento, o som lá de baixo ficou muito mais claro. Era definitivamente uma voz. Uma voz de mulher. Sussurrando, chorando, repetindo a mesma coisa como se estivesse em loop. Por favor, alguém, me tira daqui. Senti meu corpo gelar. Não dava mais para fingir que eu não estava ouvindo aquilo. Eu estava prestes a tentar chutar a porta quando escutei o barulho dele descendo as escadas. Passos rápidos, pesados. Olhei para o lado procurando qualquer coisa que pudesse usar. Sei lá, um objeto, um pedaço de madeira, qualquer coisa. E foi aí que percebi. Uma fresta na porta do porão. Minúscula, mas dava para ver uma corrente balançando. E uma sombra de alguém sentado no chão. Antes que eu pudesse pensar direito, ele surgiu no corredor. Parou, me olhou. E dessa vez, o sorriso sumiu completamente. Você ouviu, né? A voz dele saiu seca, baixa, sem nenhuma expressão. Me congelei. Nem tentei mentir. Nem conseguia falar. Ele deu 2 passos para frente, as mãos no bolso, e completou. Você não devia ter vindo aqui. Meu corpo inteiro gelou. Dei um passo para trás, tropeçando no sofá. Ele percebeu. E pela primeira vez vi ele realmente mudar. O olhar ficou vazio. Morto. Ele colocou a mão no bolso e nesse exato segundo, a campainha tocou. Os 2 congelamos. Ele olhou para a porta. Eu também. A campainha tocou de novo. E aí, ele simplesmente respirou fundo, forçou um sorriso e disse, como se nada tivesse acontecido. Fica aí. Não sai daqui. Nem pensa em sair. E foi até a porta. Eu só consegui ouvir a voz de alguém do lado de fora. Voz de homem, parecia meio irritada. Não dava para entender o que estava sendo dito, mas o tom parecia sério. Aproveitei. Na mesma hora, fui até a janela da cozinha. Forcei com toda a força que eu tinha. Não abria. Olhei para o lado. Porta dos fundos. Corri até lá. Trancada. Mas a fechadura era velha, parecia meio solta. Sem pensar 2 vezes, chutei. 1, 2. Na terceira, a madeira cedeu. Saí correndo, nem olhei para trás. Atravessei meu quintal, pulei minha cerca, caí no chão, ralei o braço, mas nem senti. Só corri. Entrei na minha casa, tranquei tudo, desliguei todas as luzes, deitei no chão da sala, tremendo, tentando controlar minha respiração. Fiquei ali imóvel por quase 1 hora, só ouvindo. E o pior é que de repente tudo ficou absolutamente silencioso. Nenhum som da casa dele, nenhuma voz, nenhum passo, nada. Até que recebi uma mensagem do Damião. Foi mal, esqueci de avisar. Aquela cerveja vai ter que ficar para outra hora. E nunca mais vi ele depois disso. A garagem ficou fechada. A casa completamente apagada. Dias, semanas, nada. Parecia que ele simplesmente tinha sumido. E até hoje, eu não sei quem ou o que estava naquela casa. Mas sei de uma coisa. Eu me mudei. E nunca mais. Nunca mais quero saber quem é o meu vizinho. Chegamos ao final de mais um capítulo. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Deixa também nos comentários que tipo de histórias você curte para trazer para o canal. Até a próxima!